Bruno César aqui e hoje nós vamos falar sobre juízo final. E aí, você está preparado para o dia do julgamento final? Você está preparado para aquele dia onde nós vamos estar face a face ao Senhor? Aquele dia onde a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós havemos de prestar contas. E eu quero contar para você a história de 5 personagens. Tá preparado? Vamos lá? Vem comigo! E a nossa história vai começar com um personagem muito característico. E eu já quero te adiantar que você vai ver a história de 5 personagens e eu não estou preocupado aqui em que tipo de julgamento. Se você já estuda o assunto do fim dos tempos, você sabe que os julgamentos vão acontecer em momentos diferentes, com caráter diferente e base de avaliação diferente. É isso mesmo, a Bíblia ensina sobre isso. Agora, eu não estou preocupado com isso. O que eu quero é mostrar o julgamento desses personagens e os princípios que vão estar atrelados a esses personagens para que você possa, de fato, perceber e julgar, avaliar a sua vida e se você tem andado nesses princípios. Amém? E o julgamento desses personagens é o julgamento de independente. Se você tem me acompanhado, você deve já saber que essas histórias elas estão baseadas num livro Movidos pela Eternidade, do reverendo John Bevere, que eu super indico o estudo desse livro, ok? Agora, esse primeiro personagem se chama Independente. E esse personagem, ele tem algumas características ímpares, né? Se você observar, tem muita gente assim aí pelo mundo. É um cara legal, é um cara considerado até bom, não é um cara ruim, não é um cara que faz mal às pessoas, mas contudo, ele não é um cara que acredita em Jesus. Ele não crê que Jesus é o Filho de Deus que veio aqui para pagar pelos nossos pecados, para morrer por nós. Não, no entendimento dele, todas as religiões levam a Deus. E ele acha até que às vezes o cristianismo ou as igrejas são uma espécie de um sistema, apenas para poder fazer a pessoa se sentir melhor, ou ter uma vida melhor, ou ter uma filosofia de vida. E esse cara, apesar dele ser uma boa pessoa, chega um belo dia onde chega o julgamento dele. Esse era um cara considerado uma pessoa talentosa, e quando eu falar de talento durante as nossas histórias, você vai perceber que esses talentos eles estão associados, eu vou falar aqui um valor em dinheiro, mas porque na nossa história aqui eles recebiam um valor em dinheiro para começar a sua vida. Mas você vai entender que esses talentos podem servir para qualquer coisa. As habilidades que você tem, que você nasceu com elas, a sua condição social, o seu grupo, a sua esfera de atuação, os grupos onde você tem influência, ok? Isso aí é com você. Eu vou deixar essa parte para você e para a sua imaginação conforme o Espírito Santo te dá a direção para você entender, amém? Mas esse personagem chamado Independente, ele começa a sua trajetória com um valor de 55 mil reais em talentos, não é? E ele vai ser julgado, e quando chega no dia do julgamento, ele primeiro já está um pouco preocupado, porque ele pensa, cara, a minha vida inteira eu não acreditei em Jesus, e agora vou ser julgado, vou ser colocado diante dele. Mas como ele tinha escutado falar que Jesus era bom, ele no final das contas ele achou até que poderia ter alguma chance dele ser salvo ou dele ser preservado para que ele pudesse entrar no reino de Cristo. Só que quando chega o momento do julgamento, o Senhor pergunta para o escriba da seguinte forma: o nome de Independente está escrito no livro da vida? E a resposta do escriba é: não, Senhor, não está. Então amarra pés e mãos e pode jogar ele no lago de fogo, onde ele vai sofrer por toda a eternidade. Sabe, queridos, às vezes a gente pode ficar com a impressão, nossa, será que... Porque isso parece que Deus é mau. Deus não é mau. A questão é, a salvação não é alcançada por merecimento, não é alcançada pelo que você faz ou deixa de fazer. Uma pessoa muito boa, o fato de uma pessoa ser muito boa não garante que ela vai ser salva por um simples motivo. A Bíblia ensina lá no livro de Isaías, capítulo 64, que os nossos atos de justiça são para Deus como trapos de imundícia. Não é que Deus é um Deus que quer humilhar você, não é isso, é que Deus ele é santo, ele está acima de toda atitude boa que você possa tomar, porque a santidade de Deus ela vai muito além. O seu amor ele pode ter uma expressão, mas o amor de Deus ele tem uma expressão de entregar a própria vida, de entregar a vida do próprio filho. E você, inclusive, para que você ande nesse amor, só nascendo de novo, crendo em Jesus, para que esse amor seja derramado no seu coração. Agora, esse independente, ele, por mais que ele fosse um cara legal, as suas atitudes então não poderia comprar salvação. Eu não comprei
a salvação, você não comprou a salvação, ela foi dada de graça mediante a fé. E quando alguém não crê no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está simplesmente rejeitando a salvação que foi conquistada de graça. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 15, salvo engano, que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, isso tem que levantar um temor dentro do meu e do seu coração. Quantas pessoas estão ao nosso redor que muitas vezes são boas pessoas, mas essas pessoas precisam ouvir a pregação da palavra, o ensino da verdade, para que elas possam crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, aceitar o sacrifício de Jesus pelas suas vidas e confessar Ele como Senhor. Nesse momento, essas pessoas são salvas. Não tem a ver com graça, não tem a ver com merecimento, tem a ver com a graça de Deus, ok? E aí você pode pensar, mas todos nós somos filhos de Deus. Quem nunca viu aquele adesivo, sabe, num carro, de repente, ou em algum lugar? Eu não sou filho, não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Sabe, isso não é uma verdade absoluta, porque para ser filho de Deus tem que crer em Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12 ali, veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feito filho de Deus é algo que é atribuído a você quando você entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ah, Bruno, mas e todos os outros e aqueles povos que nunca ouviram falar de Jesus? Ei, eu e você temos que nos levantar e pregar a palavra, ir para essas nações, ir para esses lugares e anunciar. Porque a Bíblia diz que a própria criação de Deus anuncia que Ele é Senhor. A própria criação aponta que há um Deus criador, aquele que criou todas as coisas. Sabe, eu quero te dizer aqui, não se preocupe com esses povos que ainda não receberam o Evangelho, porque a gente escuta histórias de tribos indígenas que quando pessoas chegaram para pregar o Evangelho, Jesus tinha aparecido em visão e tinha anunciado que iam chegar pessoas que iam ensinar sobre a verdade e essas pessoas foram salvas, essas tribos. Basta você pesquisar um pouco, você vai encontrar esse tipo de história. Amém? Agora lembra disso, salvação somente em Jesus Cristo e o mundo está aguardando para que eu e você possamos nos levantar e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Então, nós fechamos a história de Independente. Isso traz uma inspiração para a minha vida. Qual é essa inspiração? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, a gente está falando de julgamento, a gente está falando de juízo eterno. E sabe que a Bíblia diz que todos nós somos chamados para ser um embaixador de Cristo, anunciar para o mundo que os pecados deles foram perdoados em Cristo Jesus. E essa função é minha, é sua e nós vamos prestar contas quando estivermos diante do Senhor por causa dessa verdade. Amém?